Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional em programação de jogos digitais. A nossa unidade curricular hoje é Programação de Jogos Digitais 1, né? E aqui o professor Sidney que vos fala. Bom dia ali, tem um monte de aluno que me deu bom dia pelo chat ali, eu não consegui acompanhar todos, mas, né, Nicole, Yasmin, Fábio, Gabriele, Pedro, né? Todo mundo aí, as pessoas que eu não consegui ler ali agora, bom dia a todo mundo, né? Bom início de aula para nós aí, né? Começo da manhã é mais devagarzinho, mais complicadinho, estamos acordando, né, Nicolas? Bom dia. Então, vamos engatar aí, tá? Estão me ouvindo bem? Estão me enxergando aí? Vamos dar continuidade, então, né, da nossa aula anterior. Tá bem recente, bem fresco aí, né, nas nossas mentes. Estávamos falando sobre algoritmos, né, tá? E como que estava a aula anterior? Estava tranquilo? Vocês conseguiram acompanhar? Temos que terminar lá os nossos exercícios, ok? Então vamos aprender um pouco mais sobre algoritmos nessa aula, continuação, né? Vamos continuar vendo então, né? Vimos algumas coisas já sobre algoritmos, entendemos também um pouquinho ali da construção e estrutura de algoritmos, tá bom? E para começar aqui, vamos fazer uma charada, um quebra-gelo aqui, tá? Então vamos lá. 3 minutinhos aí para vocês me responder aí essa charada aí. Eu vou me organizar aqui que eu tenho um vídeo para passar para vocês. Vou deixar vocês aí pensando um pouquinho aí. 3 a 5 minutinhos aí pra gente fazer essa charada aí. Ó, o Fábio já respondeu ali. Vamos lá. Bora lá então. Vamos ver aqui. Vou acompanhar o chat aqui agora, ver quem que respondeu. O professor estava organizando aqui uma questão de um vídeo para a gente passar para vocês. Agora vamos lá. Tem uma galera que falou, né? O Fábio começou lá, falou 3. Nicolas 5, Thaís 5, Gabriel 6, Brian 3, Júlia 3, Chloe 3, Luiz 5, Pedro 5, Mariana 3, Luan 3, Sophie 3, Sara 3, Yasmin 5, as duas Yasmin 5, a Rebeca 3, depois a Yasmin mudou para 3, Luiz 3. Tá, então fechou. A gente deu o tempinho ali nosso ali. Então a resposta aí, quem falou a letra 3, né? Acertou, né? Raciocínio aí, essa sequência aí, né? 2 patos na frente de um pato, pato, pato lá. 2 patos atrás de um pato e um pato no meio, né? Ou seja, temos apenas 3 patos, né? Então é essa sequência aí, lógica aí, por trás dessa brincadeira aí, tá? Quem foi esperto aí, que não é muito esperto, deu um Google, né? Acabou achando rápido. E eu acredito que tem muitos espertos aí que não deram um Google e acertaram mesmo, né? Acertaram ali a posição número 3, né? Parabéns quem tem esse pensamento lógico e raciocínio apurado, né? É bem importante aí para nossas aulas desenvolver o raciocínio, né? Porque a gente usa bastante, né? Na área de tecnologia, na área de programação, a gente usa bastante resolução de problemas, né? E a gente tem um raciocínio mais apurado, né? Temos que ter esse desenvolvimento aí da nossa cabeça, né? Apurada para essas questões aí de raciocínio mais apurado, tá? Vamos continuar então, né? Nossa aula de Python, né? Nós estávamos vendo algumas questões. A gente parou num exercício. Vocês lembram do exercício que a gente parou, turma?
Vocês estão lembrados da aula, da nossa última aula, que foi ontem? Sim, Thaís. Então a gente tem lá, né, uma resolução ainda para ser feita, né? Eu queria que vocês fizessem. Se recorda? Recorda, né, Luiz? A gente estava finalizando isso aqui, né? Então, com base numa condição, né? A gente ia fazer o desafio final. Lembra? Vocês fizeram um desafio antes desse, a gente concordou, discordou de algumas coisas lá que vocês fizeram. Vocês fizeram um script de vocês, né? Funcional a ideia, mas em código não tão funcional assim, porque estava faltando alguns acordos lá de script, né? Estava faltando algumas técnicas de escrita do código, né? Para que ele pudesse rodar. Então, a maioria dos códigos ontem que vocês me passaram, né? O script lógico, não iria rodar no Python, mas a ideia, o raciocínio lógico ali, o desenho da ideia estava bom, estava pronta, né? A ideia estava legal, tá? Agora a gente vai continuar o exercício da que a gente estava fazendo na sala ontem, só que daí eu quero agora que vocês façam, adaptem um exemplo para criar uma cena de combate do seu jogo favorito, né? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês aqui, vou dar uma aumentada, ó. Aqui é um exemplo de um jogo, tá? Então, vida do jogador recebe 50, a vida do inimigo, né, recebe 0. Se a vida do inimigo menor que 0, né, vai escrever na tela, você venceu o inimigo, né? Ou pode ser ao contrário, né? O inimigo perdeu, né? O inimigo está derrotado. O que você quiser escrever. Se não, né, o else, escreva continue lutando. Então a condição aqui é bem simples, né? Ela vai avaliar lá a variável vida do inimigo, vai verificar qual posição que está guardada nessa variável. Está guardado 0, né? Então ele está guardado 0. E ele está perguntando assim, se for menor que 0, né? Menor ou igual que 0, escreva o inimigo, você venceu o inimigo. Se não tiver nessa condição, já pula para o else, né? Senão já continua lutando. Então, se tiver outra condição acima de 0, qualquer uma, continua lutando, né? Tá bom? Essa é aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, mas eu quero agora que vocês criem o de vocês, tá? Então aí, 5 minutinhos aí pra gente fazer essa brincadeira aí com vocês. De novo, eu vou pedir para vocês abrir lá no site lá de ontem, né? Não sei se vocês vão lembrar. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou colocar lá em cima para vocês. Então vai entrar ali www.online-python.com, né? E tentar fazer o código lá, fazer rodar lá e colocar para mim aqui no chat para me dar uma olhada, que eu quero ver qual que é a criatividade de vocês. Tá bom? Pode ser? Pode ser, turma? Vamos começar lá então? Então adapta um exemplo aí de um jogo que você gosta e cria um script aí pro professor aí. Um código parecido com esse aqui, né? Não copie do meu, por favor. Mas pode pegar a ideia aí se quiserem também. Tá? É só para você praticar, para você enxergar aí como que é, né, a construção aí do código, tá bom? A gente fez bastante exercício ontem. Eu sei que foi cansativo. Mas mesmo assim, no final ali, quando eu pedi para vocês, o script não veio, né? Como que era para ser feito. Então isso é exercício mesmo. A gente tem que praticar, praticar e praticar. Tá bom? A ideia vocês pegaram dos conceitos ali de como organizar a variável, de como que escreve ali e deixa as condições, né? Do if, else e o elif. Então esses conceitos vocês já conseguiram, né? De entender. Agora só precisa alinhar ali mesmo a linguagem, né? Com o script bem certinho ali. Tá? Mas a gente vai desenvolvendo isso aí
ao longo aí da nossa caminhada nesse curso aí, né? E agora é só o início, só uma introdução mesmo. E a gente vai fazendo aí outras questões aí para a gente ir aprimorando aí essas técnicas aí de deixar o código bem certinho, bem funcional, né? Quem for fazendo, for terminando, e coloque aí pro professor ver, tá? Quero ver a ideia que saiu. Ontem saiu umas ideias boas, né? Casamento, saiu o quê? Nem lembro mais agora o que saiu ontem. Mas foi engraçado ontem. Ah, do pastor, né? Do pastor Mirim, né, Fábio? T-Por, T-King, T-Fábio, né? Acho que era isso, né, Fábio? Esse Fábio. Usar essa criatividade, né, Fábio? Vamos ver o que vai sair hoje. Aprendeu com o Nicolas? Esses piá aí quando soma, né? É igual o Power Rangers, né? Soma as forças, daí já era, né? Ou aquele desenho bem antigo, que vocês não vão lembrar, vocês nem é da época de vocês. Os Super Gêmeos ativar, né? Encostava a mão um no outro, o poder vinha, né? É mais ou menos vocês aí, vocês se juntam, só vem coisa, né? Mas é bom isso, né? É bom essa convivência aí saudável, sadia, né? Essa amizade. Tenho saudade do meu tempo. Fusão é igual Dragon Ball, exatamente, exatamente, Fábio. É mais a linguagem atual, né? Isso aí. Aproveita aí esse tempo de vocês aí. Eu tenho saudade do meu tempo do ensino médio. Depois a gente fica adulto, fica um pouco sem graça as coisas. Mas a quinta série não sai da gente, Fábio. Quinta série eu mantenho ela todo dia regada ali. Coloco um adubinho. Já saiu lá, o Leonardo já saiu lá. Vamos lá. O jogo do Leonardo, a estamina jogador, recebe 100, né? É uma variável recebendo 100. E estamina inimigo, né? Que é a outra variável. Daí uma variável jogador, uma variável inimigo recebendo 50. Se estamina inimigo menor que 50, né? Escreve você venceu o inimigo. Se não, escreva continue correndo. Isso aí, Leonardo. Tua ideia agora sim ficou bem claro aí a sequência. O Brian também escreveu ali com uma variável recebendo 2, dinheiro, né? Uma variável dinheiro. Preço do pão recebendo 10, né? Uma variável preço do pão recebendo 10. É. E o if dinheiro maior ou igual, né, o preço do pão, escreve você compra pão. Se não, falta dinheiro. Tá certo. Tá certo também, Brian. Então pegando a ideia, né, de escrever aí, ó, o C não, né? Essa que é o princípio dessa aula é essa, né? A gente entender essas condições aí, C não, né? E o elif, né? Tá? O elif é a junção, né, do C e do C não junto. Vamos lá, Thaís, vamos ver o que a Thaís escreveu. Vida caçador, a variável vida caçador recebe 50, a vida inimigo recebe 0, né? A vida do inimigo for menor ou igual a 0, vai escrever na tela, né? A mensagem você perdeu para o inimigo, né? E se não, você morreu, né? Essa é a estratégia lógica ali do script da Gabriele, né?
Ela seguiu a mesma linha ali do exemplo do professor, mas não tem problema nenhum, né? A vida é assim mesmo, né? A gente tem coisas já que é bem lógica, assim, não tem por que a gente ficar inventando muito, né? Mas pegou a ideia, né, Gabriela? Isso que é importante, bem importante. Quem mais? Quem mais quer compartilhar aí? Mais alguém? Mais alguém? Então é isso aí, né? Vamos passar para a próxima etapa aqui. Então, né, igual aqui no exemplo que o professor tem a variável, todo mundo fez, duas variáveis. Tem que deixar o if assim, nessa posição aqui mesmo, né? Tem bem certinho a formatação, depois a gente vai aprender isso lá no Python, lá como a gente vai fazer certinho. No Python, a gente vai usar o VS Code, né? Não sei se vocês têm o VS Code instalado aí, mas a gente vai continuar usando aí, então, aí o navegador, daí, o www.online-python.com. Mas depois o professor tem que ver aí se a gente consegue instalar aí o VS Code, né? Para a gente poder executar alguns códigos aí, tá? Então, bora lá. Mais alguém quer compartilhar aí? Então, vamos lá. Então, aqui, uma storytelling aqui para a gente trazer uma introdução, né? Continuar nossa introdutória aqui no nosso curso. O jogo do destino, né? Então, imagine você num jogo que o personagem precisa tomar decisões rápidas, né? Então, vamos lá imaginar agora, nas nossas mentes fantásticas aí, imaginárias, né? Criativas, né? Essa turma é bem criativa, né? Deixa eu só ler ali antes de terminar aqui que o Luiz escreveu ali. Luiz fez duas variáveis, né? Vida de jogador e vida de inimigo. A variável vida de jogador recebe 100, né? A vida do inimigo, variável vida do inimigo recebe 200. Se a vida do inimigo menor ou igual a 200, escreva na tela, você perdeu o jogo, né? Se não, escreva, continue lutando. Isso aí, Luiz, parabéns. É isso aí mesmo. Tá dentro do que o professor esperava, do que foi proposto, né? E vocês conseguiram propor aí o pedido do professor. Parabéns aí a quem concluiu e mostrou para o professor aqui. Se tiver mais alguém aí, pode ir mostrando aí, tá? A gente vai continuar aqui. Então, você aqui, de novo comigo, aqui na linha de raciocínio aqui. A gente consegue imaginar, então, né, que o personagem precisa tomar decisões rápidas dentro de um jogo. E se ele for para a esquerda, enfrenta monstro, né? E se ele for para a direita, ele acha um tesouro. E se não fizer nada, o que acontece, né? Então, é assim, exatamente do jeito que a gente está falando aqui, do jeito que vocês escreveram aí, é assim que funciona os algoritmos, né, de decisão dentro de um jogo, né? Não nada diferente do que a gente está fazendo aqui, do que a gente está testando, do que a gente está treinando, né, fazendo testes aqui, né, exercícios, né, para exercitar aí o poder de aprendizagem da nossa mente. Então, nada diferente disso aqui, né? Para funcionar nessas condições aqui de decisão, né? Então, vai ter uma condicional, né? Como a gente está fazendo aqui na nossa atividade, teve uma condição. As condicionais vão dizer o que a gente tem que fazer, quais os passos que a gente vai fazer, guardar isso em algumas variáveis, né? E executar isso depois, né? Então, decisões de condicionais vão acontecer o tempo todo durante as construções dos nossos jogos, né? Eles escolhem caminhos com base em situações, né? A gente que vai declarar as situações e deixar essas situações lógicas e claras, né, dentro do nosso código. E vai ser executado aí durante o processo do jogo, né? O usuário, o jogador não vai ver, né, a parte do código, mas ele vai sentir a hora que ele vai tomar decisões dentro do jogo, né? Deixa eu ver o Bernardo aqui. O Bernardo também compartilhou aqui. Estamina recebe 100, né? A variável estamina. A vida do inimigo, outra variável, recebe 80, né? É declarado o valor de 80 para ela, né? Se estamina inimigo, né? Que é essa variável menor ou igual a 80, escreva na tela você venceu o inimigo. Se não, escreva continue a lutar, né? Só só a questão da variável ali, Bernardo, só organizar, porque ó, a primeira variável é estamina, beleza.
A segunda variável é vida do inimigo, né? Aí você declarou ali no if C, estamina, underline inimigo, né? É uma outra variável, né? Então, se fosse rodar no código, ele ia procurar essa variável estamina, underline inimigo, ele não ia encontrar, né? Nada declarado para ela. Então, ele não ia conseguir distinguir ali menor ou igual a 80, ele não ia receber mensagem nenhuma para você, né? Nem print e nem print, o primeiro print ali, que é você venceu o inimigo, e nem o senão, que é continue a lutar. Talvez teria que rodar ali para nós ver, ele escreveria, né, continue a lutar. Mas eu acredito que ele já daria o erro ali por causa da questão da variável. Mas se ele não lê a primeira variável ali, se ele não encontra, ele já escreve senão, né? A próxima variável ali, o próximo senão, continue a lutar. Tem que trocar o valor? Não, tem que trocar o valor não, o valor tá certo. É que tem uma variável ali, ó, estamina, underline inimigo, não tá declarado lá em cima, ó. Você teria que colocar if, vida do inimigo. Aí essa variável existe, né? Ou você troca lá a vida do inimigo por essa variável aí, estamina, underline, inimigo. Né? É só essa questão de declaração de variável ali. A variável vai guardar informação, né? Então aqui a gente está declarando, no teu exemplo aqui, a gente está guardando valores na variável, né? Se tivesse isso num código, a gente ia estar pedindo esses valores, né? Então a gente ia fazer um código que ia ficar avaliando aí essas questões da vida do inimigo. Então toda vez que o inimigo levar uma facada ou cair no buraco, -1. Ia ter uma variável descontando isso, né? -1, -1, -1, -1. Então essa vida do inimigo aí, essa variável ia ficar mudando o tempo todo durante o jogo, né? E essa outra condição aqui de if ia examinar qual o número que está essa vida do inimigo. Como você estipulou para ela, ó, se ela tiver menor que 80, né? Você venceu o inimigo, né? É uma ideia que você colocou. Ele tinha que verificar isso aí o tempo todo, né? Como você já estipulou 80, está fixo 80, e você está perguntando se ela for menor ou igual a 80, escreva isso na tela, ela vai escrever isso na tela, né? Tá? Beleza? Só para a gente entender as lógicas aí de variáveis das condições, né? Como que funciona. É essa que é a ideia mesmo. A ideia do exercício é exatamente essa, Bernardo. Boa a tua colocação, porque ajuda isso, enriquece a nossa aula, né? Porque a gente vê as possibilidades ali acontecendo, né? Porque isso vai acontecer com qualquer um, né? Tá escrevendo ali, tem uma variável que não está declarada. Vai acontecer. Isso acontece na vida do programador o tempo todo, né? Apesar que quando você está escrevendo ali no VS Code ou em outra linguagem de programação, ele vai indicando para você, né, as questões que está com erro, né? Você vai puxando uma variável, ele já vai trazendo o nome da variável para você que existe, né? E o autocompletar automático ali, né? Então ele vai te ajudando bastante, né? Tem umas extensões no VS Code ali de IA, né, que você começa a digitar e ele vai completando para você, né? Ele já sugere a próxima etapa, o próximo passo para você para o código, né? Então fica muito mais fácil você construir o teu código dentro, por exemplo, do VS Code, né? Então, são facilidades aí para a vida do programador, né, que não precisa ele ficar se preocupando com essas questões aí, que nem se você estivesse digitando esse código dentro do VS Code, ele já ia falar para você que essa variável não tinha, ou ele já ia indicar para você uma variável para você colocar ali, né? Beleza, turma? Mais alguma questão? Alguma pergunta? Deu para entender, turma? Ficou claro aí essas questões de variável? Eu preciso saber só para a gente continuar. A gente vai amadurecer ainda essa ideia, tá? Não, nós estamos apenas começando ainda, né? Thaís, Júlia, Gabriele, tudo sim, ok, beleza, né? Chloe também, maravilha. Então, bom saber isso de vocês. Luiz, tranquilo. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter, né? Dessas condicionais aí dentro de um jogo, né? Dentro de um script, dentro de uma lógica de programação, né? E a lógica de programação a gente não vai usar só para jogo, né, gente? Essa aqui a gente usa aí para a vida, a gente usa aí
para resolver alguns problemas, criar alguns aplicativos, né? Criar algumas automatização para nossa vida, né? A IA vem para ajudar a gente nessas questões também. Então a gente consegue automatizar tarefas na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Lembra que eu falei para vocês? Quem caiu aqui no curso por algum motivo que não tinha escolhido, né? Ou o pai falou que era para fazer, ou caiu de paraquedas, ou que escolheu, independente dessas decisões de vocês, o curso de programação vai ajudar vocês para a vida, né? Sei lá, ser um empreendedor depois aí melhor, ser um médico, um advogado melhor, né? Sei lá o que você vai encontrar no futuro, mas isso aqui te ajuda um monte, né? Você ajudar a entender, trabalhar teu raciocínio, tua linha de decisão, tuas tomadas, tuas organização dos teus scripts, né, para o teu dia a dia, aprender a usar as ferramentas, né, quando o professor está falando, aprender a usar a IA para te ajudar na automação dos seus dia a dia, né? A IA ela vai ser um assistente pessoal no futuro aí, turma, né? Eu já uso a IA como assistente pessoal minha, né? Então algumas tarefas ela faz para mim, né? Então eu consigo também pedir algumas coisas para elas produzir para mim, por exemplo, até código a gente consegue pedir para ela elaborar, né? Depois, se vocês quiserem, eu vou passar um vídeo para vocês de IA que ajuda a criar código, né? A soluções. Esses dias eu precisava entrar em sites e fazer downloads, eu pedi para ela criar um aplicativo que rodasse o web para mim, sem precisar digitar código nenhum. Eu pedi para ela, ela me mandou o código já rodando, funcionando, apenas salvei e coloquei nos meus favoritos para poder rodar depois. Então, toda vez que eu preciso fazer download agora dessa página de arquivos, eu executo esse executável que está em HTML, que roda em qualquer navegador, né? Só para vocês terem uma ideia, eu precisava fazer 500 downloads dentro de uma página, né? E eu não ia entrar em um e fazer o download. Então eu pedi para ela me ajudar. Ela me ajudou, né? Como eu posso pedir para ela fazer extensões no Chrome, né? No Google Chrome, de algumas tarefas, né? Como traduzir uma página, como salvar imagens, várias coisas, né? Então eu tenho aí a minha assistente particular, né? A gente paga por mês, paga cento e pouquinhos, né? 20 e poucos dólares, doletas aí por mês, para mim ter a minha assistente funcionando e trabalhando para mim durante aí a minha semana, meus dias, né? Para facilitar o meu dia, as minhas agendas, tudo, né? Tá bom? Então a gente usa isso aqui para a vida, né? Então é importantíssimo, tá? E vocês estão no caminho certo aí, vocês estão de parabéns. Então, dentro aqui dessa história aqui, né, que a gente criou para tentar entender como que funciona o poder de decisão dos algoritmos e a condição, e a gente vai dando passo a passo agora aqui de como executar, né, esse script de algoritmo de uma maneira coesa, uma maneira clara, objetiva, né? Lembra que o professor falou? A máquina, ela não é inteligente, né? Eu não vou falar a palavra burra, né, que é feio falar que o computador é burro, né? Mas é mais ou menos sim. Ele só sabe executar, ele é perfeito, excelente em executar tarefas, né? Só que ele precisa que nós declaramos, né? Sabemos declarar esses algoritmos, esses scripts de pedido para ele, né? Dessas receitas, de qual é o passo que ele precisa fazer. E se a gente faz os passos errados, ela não vai executar. Por isso que é bem importante você seguir bem certinho essa questão do raciocínio, né? Tem que dar as condições para ela, ó, se não der certo essa questão, faça isso. Por quê? Porque se ela tiver só uma condição, ela vai travar ali, vai dar pau na máquina, vai ficar rodando, o poder de processamento da máquina vai tentar resolver aquela questão, vai bugar a tua máquina, vai parar tudo, vai travar tudo. É trabalhoso isso para você, vai dar trabalho para você, porque você vai ter que forçar o desligamento da tua máquina, tentar resolver esse problema aí e não vai rodar, não vai sair dali. Ela não vai te responder, não vai executar a tarefa. Então, por isso que a gente tem que elaborar bem certinho, bem claro também, nosso algoritmo, para qualquer outra pessoa possa ler, né? Alguém abriu o código de vocês, que nem o código que eu passei para vocês aí, de vocês criar um jogo, né? Pedaços de um jogo, trecho de um jogo aí, de uma condição. Eu tenho que conseguir ler esse código bem com clareza, tem que estar entendendo o que está acontecendo dentro desse código, o que você quis dizer e o que você está falando. Então, essas são as técnicas de produção aí, né,
da linguagem de programação, né? Existe uma regra dentro aí para a gente construir e para a gente conversar com a máquina, né? Não só com a máquina, mas entre nós também, né, programadores, a gente entender que a linguagem está correta, né? Que eu consigo entender, igual uma linguagem normal, em inglês, no espanhol, né? Se você escrever em inglês e a pessoa que acompanha você também escreve e lê inglês, ela vai entender claramente o que você está escrevendo, né? Tá bem? Então vamos lá, continuando. Para começo de conversa, né? Na verdade não é bem um começo, já é a continuação da nossa conversa aqui. Nós vamos continuar vendo aqui como funcionam, né, os algoritmos, né? E como funcionam os algoritmos, então? Essa é a pergunta para vocês aí. Né? Discutam em dupla aí e socializem essas ideias e tragam para mim no chat aí. Como que é? Como que você acha que funciona o algoritmo? É uma pergunta, né? Bora lá? Bora lá então, acho que vai já quase finalizar a nossa aula. Responda, professor, aí. E a gente continua no próximo encontro, então, né? Nossa aula aí. Então, nós entendemos, né, o que é lógica de programação. Agora nós precisamos entender a construção, né, desse algoritmo bem certinho. Isso é bem essencial aí para os nossos passos de desenvolvimento, né? Então, vamos melhorar essa questão da lógica, né, de melhor forma possível e vamos transformar isso em forma, né, de práticas, né? Vamos fazer bastante práticas, tá? Então, eu queria que vocês me respondessem aí essa questão aí e, né, professor Nicole, dá para a gente terminar aí a aula, né? Como que tá aí a questão de você? Tudo certinho? Beleza, então. Então, turma, a gente fica aí. Deixa eu só ler o que o Leonardo falou ali, a Gabriele falou, e a gente já encerra a nossa aula ali. O Leonardo falou que é uma sequência de linhas e definidas, né, de instruções. A Gabriele, os algoritmos são sequências de instruções ou operações para alcançar um objetivo. Ele tem a entrada input, né, entrada, e saída output, de informações mediadas por essas regras. Boa resposta, excelente resposta dos dois. O Bernardo ali complementou. Os algoritmos são uma sequência de instruções bem definidas que visam dar comandos ao computador. Perfeito, vocês são top, hein, turma? A resposta de vocês está excelente. O esperado, vocês estão me mal acostumando, né? Eu não vou esperar menos do que isso nas próximas aulas, tá? Então, bom descanso para vocês. A gente vai se ver só semana que vem. Boa quinta, boa sexta, bom final de semana e até o próximo encontro.